Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19 da palavra de Deus. Vamos ler aqui esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Mais uma vez. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Amém? Todos assentam, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente sabe, conhecemos que o Senhor realmente Ele tem um objetivo a ser feito, a ser realizado, a ser concretizado. E para o seu objetivo ser concretizado, a gente sabe que o Senhor realmente, Ele tem planos, projeto a ser realizado na vida de qualquer pessoa. Eu quero aqui nessa noite, irmãos, falar sobre as 3 etapas, aleluia, de um chamado. Nós sabemos que quem chama nós para uma separação não é o homem. Quem chama nós para uma separação não é a igreja, não é o pastor, não é o obreiro, não é o membro, não é ninguém. Quem chama nós é o próprio Senhor. Ele chamou nós. E se Ele chamou nós, Ele nos escolheu para nós demonstrar o chamado. E o chamado do Senhor não é para um. O chamado do Senhor é universal para todos. O Senhor chama para todos, mas separado para ser usado é da escolha de Deus. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor Jesus que nos separa. Muito chamado e pouco escolhido. Nós vimos que o chamado de Jesus, vinde a mim, é um objetivo de nós se achegar até a Ele. A primeira chamada que Jesus chama universal tem vários significados. A primeira chamada do Senhor nosso Deus, Ele chama nós, que é o próprio Deus nos chamando, Atos 2:39. A segunda chamada que Ele nos chama, chamada para ser filho de Deus, Romanos 9:26. Aleluia. A terceira chamada que o Senhor nos chama para ser santo, está lá em 1 Coríntios 1:2. A chamada que o Senhor nos chama, chamada à liberdade, Gálatas 5:3. A quinta chamada para o seu reino, 1 Tessalonicenses 2:12. E a chamada para nós sermos irmão de Cristo, Hebreus 2:11. O Senhor nos chama de várias formas, de várias maneiras, que é uma chamada universal. Aleluia. A sétima, aleluia, a chamada para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2:9. E a última chamada, a chamada para as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:9. A gente sabe que o Senhor, Ele tem essa chamada. Mas a chamada de Jesus aqui, no Evangelho de Mateus, aonde o Senhor chamou, aleluia, demonstrando um chamado diferente, um chamado para salvação, um chamado para um preparamento. Eu posso dizer um preparamento, aleluia, escolhido por Jesus para aqueles que iam ser separados. Um preparamento
vamos dizer aqui, ministerial, para poder ser destacado pelo Senhor nosso Deus. Aleluia! O chamado de Jesus aos seus discípulos, nós podemos ver o primeiro chamado que o Senhor chamou. Aleluia! Vinde a mim. Aleluia! É feito por Jesus para a salvação dos homens. Vinde a mim. Está lá em Mateus 11:28. É um dos chamados para a salvação, para demonstrar o poder de resgate, para demonstrar o poder que o Senhor tem ao nos chamar, nos aliviar, nos tirar o fardo que nos oprime, nos tirar o fardo que leva nós à decadência. Isto é um chamado: vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o chamado de Jesus aqui é um chamado para um ensinamento dado por Jesus. Aleluia. Nós vamos aprender aqui, irmãos, algo. O primeiro chamado que Jesus chamou é: vinde. Aleluia. Graças a Deus para todos os pecadores. E ali o Senhor fez um chamado para os seus discípulos, para Pedro, André, aleluia, para eles ser destacado. O primeiro chamado que o Senhor chamou a eles é: vinde, aleluia. O segundo chamado que o Senhor chamou eles era algo importante para eles: ficai. Que é um dos chamados principais, um chamado espiritual para o ministério. Quando o Senhor chamou: vinde a mim, eles vieram. Quando o Senhor chamou: ficai, era um chamado para a preparação espiritual. A preparação, eles vieram. Porque o Senhor chamou, e só vem quem ouve a voz de Deus. Só vem aqueles que ouvem a voz do Senhor. Muitos têm ouvido, mas não têm vindo. Muitos têm escutado o Senhor chamar, mas não têm chegado até a Ele. E aqueles que ouvem e veem, o Senhor alivia, o Senhor salva, o Senhor tira o fardo. E o segundo ponto principal, a segunda etapa para o chamado de Deus é: ficai. É um preparamento. Depois da pessoa passar o processo de uma libertação, aleluia, de uma mudança, aleluia, de algo que o Senhor está para fazer, o Senhor manda nós ficar onde? Na compensação, em um preparamento espiritual que vai nos capacitar para nós estar firme na caminhada com Ele. Então a segunda etapa do chamado é: ficai. Podemos ver que o Senhor chamou seu discípulo: vinde, e o Senhor mandou eles e disse para eles: ó, ficai. Aleluia. Nós podemos ver em Lucas 24:49 que Jesus falou algo muito importante para eles quando o Senhor mandou eles: ficai na compensação, aguardando, esperando. Lucas 24:49, o Senhor diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. Era um preparo, era uma experiência que eles iam passar, mas tinha que ter um preparo. O chamado separado ministerial que o Senhor chamou não é só aliviar. O chamado que o Senhor chamou não é só chamar para ficar de braço cruzado. O Senhor chamou para nos instruir, para nos ensinar. O Senhor chamou nós para nós esperar a sua promessa.
Aleluia! O Senhor chamou nós para nós conhecer o revestimento sobre a nossa vida. Aleluia! A promessa do Senhor, ficai, que é para se revestir, a capacitação. No momento que a gente vem no chamado do Senhor para a sua obra, o Senhor nos capacita com o quê? Com o seu Espírito, com o seu Espírito Santo. Aleluia, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 14: todos estavam perseverando unânimo em oração, súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, esperando a promessa, esperando a manifestação. Aleluia! Estava aí esperando a graça. Aleluia! Esperando o revestimento, esperando a promessa ser concretizada. Nós viemos e nós sabemos que o Senhor, Ele planeja os seus planos, a sua promessa a ser concretizada. Mas primeiro nós temos que se edificar na compensação, na oração, na perseverança, buscando do alto o revestimento, para nós poder começar a se destacar. Aleluia! Graças a Deus, para nós poder começar a se destacar. Aleluia! Irmãos, a terceira chamada do Senhor é o ide. O Senhor nos prepara, nos capacite, e depois o Senhor manda nós ir. Aleluia. A pregoar o Evangelho toda criatura. É um preparamento. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Isto é algo que o Senhor nos deu, nos capacitou. Muito é chamado, muitos têm chamado hoje, mas para separar para a obra é o Senhor que escolhe. É Deus que capacita, é o Senhor que separa. Muitos têm o chamado, mas não são separados para Cristo. Muitos têm o chamado e não são separados do Senhor para desenvolver espiritualmente. Aleluia! Tem pessoas que têm o chamado em outra área, mas querem fazer aquilo que não foi chamado. Está entendendo que tem pessoas que tem o chamado de qual? O chamado da promessa. Todo mundo tem. Aleluia! Foi uma promessa que o Senhor fez. Todo mundo tinha um chamado de receber o Espírito Santo. Atos capítulo 2 foi concretizado pelo que Joel falou lá no livro de Joel 2:28. Aconteceu em Atos capítulo 2. Todos foram cheios. E depois o Senhor separou quem começou a se destacar na obra de Deus, né? Aleluia! Graças a Deus. Então muitos têm esse chamado, mas não são separados para se destacar na obra. Aleluia! Muitos receberam o chamado e são capacitados, preparados para poder se destacar, para poder levar o Evangelho da salvação, para poder pregar o Evangelho verdadeiro que salva. Aleluia! Em 1 Coríntios 9:16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: se anunciar o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposto esta obrigação a mim. E a obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se Deus te chamou, te capacitou, te entregou os talentos,
é para você ir fazer o que Ele mandou, o ir do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas se tu não tem essa separação, irmãos, não tenta querer botar o bico onde não cabe. Não tenta querer botar o pé aonde você não pode andar, porque vai dar errado. Tem pessoas tentando botar o bico onde não é para botar. Tem pessoas tentando dizer, eu faço melhor, eu faço bem, eu sei, eu faço, mas realmente quando vai fazer, não tem a capacitação que aquela pessoa que o Senhor escolheu tem, e não consegue desenvolver a obra perece, a obra cai, e a pessoa não sabe o porquê. Porque não tem o chamado, não tem o entendimento, mas para quem já tem um chamado, já conhece, Deus vai abençoar. O Senhor vai abençoar. Se Deus chamou você para ser um pregador, é um pregador do Evangelho. Se Deus chamou você para pregar a palavra, é para pregar a palavra, é para aprender, é para estudar, é para ter conhecimento. Se o Senhor chamou você para ser um pastor, é um pastor para apacentar, a preparar o povo e levar para o céu, para o caminho da salvação. Se o Senhor chamou você para ser um evangelista, é para ser um evangelista, é para evangelizar, é para demonstrar o amor de Deus, é para trazer as almas para a presença do Senhor. Você é pregador, você prega a palavra, você tem um chamado de profeta, fazer aquilo que o Senhor manda. Você é evangelista, você tem um chamado de ser enviado aonde o Senhor te mandar. Aleluia, aleluia, atrair as almas até na presença de Deus. Aleluia, o pastor que tem um chamado para apacentar, é para cuidar das ovelhas, preparar as ovelhas para entrar no reino do céu, no gozo eterno juntamente com Cristo. Isso é, aleluia, o ministério de quem tem. Aleluia. E nós temos que conhecer. Paulo então falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aleluia. Graças a Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 4 e 5, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Selúcia, e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, pelo chamado que o Senhor tem, pelo chamado que o Senhor fez, pela capacitação que o Senhor falou. E eu digo, irmãos, é mais fácil nós estar se preparando, estudando, conhecendo, meditando, para nós poder fazer a obra de Deus. Aleluia. Porque se não tiver um preparo para pregar o evangelho, só vai escandalizar. E quantos que tem já escandalizado o evangelho de Deus? Aleluia. Por não saber pregar, por não saber falar, estão escandalizando. Aleluia. Mais fácil nós estudar a palavra, aprender da palavra, e nós se destacar, pregar o evangelho, pregar a palavra que salva. Aqui nós temos que demonstrar a palavra verdadeira, a palavra que tem poder para libertar. Eu digo para os irmãos, aleluia, em cima do altar nós temos que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Em cima do altar nós temos que demonstrar a palavra do Senhor, uma palavra poderosa que liberta, que transforma, que muda. Se nós vem aqui no culto como esse, ninguém vai querer saber o problema de ninguém. Ninguém vai querer saber o problema que um está passando. Tem pessoas que estão usando altares, às vezes de se destacar na palavra, estão contando o problema. Estão contando o problema.
Imagina você sair da sua casa, você vem aqui, eu vou lá, eu vou falar com Deus, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, quero que Deus use para falar comigo, e chega aqui a pessoa conta o problema, a palavra não é pregada, conta problema, conta isso, conta aquilo, você sai daqui sem entender nada. Então é mais fácil nós pregar a palavra de Deus e deixar o Senhor falar conosco, que Ele resolve o nosso problema, Ele toma as providências. A Bíblia vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar é a palavra. A palavra tem que estar acima de tudo. Altar de Deus é para mostrar Cristo. Aleluia. É para Cristo aparecer, e aparecendo através da palavra. E muitos, infelizmente, têm usado os altares para não pregar a palavra, mas desabafar em alguns pontos. Desabafar. Muitos usando a palavra para dar indireta um para o outro, não. Aleluia, para ferir o outro. Aleluia. Palavra de Deus não é para ser, aleluia, batida em cima daquelas pessoas, não. Aqui é para nós pregar a palavra de Deus, seja que gosta ou não gosta, mas temos aqui, nós preguemos a palavra de Deus. Seja a pessoa que não gosta daquela pessoa que não gosta, mas a palavra é para ser pregada. Mas muitos estão subindo e dando indireto, e não é assim, irmãos. Palavra de Deus tem que saber ser manuseada. Tem um preparamento para nós manusear a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procurar-te a Deus, aleluia, ser apresentada como um obreiro aprovado, para que saiba manusear a palavra da vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus é a palavra que salva. A palavra de Deus é a palavra que julga. A palavra de Deus, ela tem poder. Nós temos que saber o que nós temos pregando em cima do altar. Nós temos que se destacar. Nós temos que ter o chamado para nós, aleluia, anunciar o evangelho da salvação. Aleluia. Se nós não temos chamado para nós pregar, então que nós não subimos no altar para nós falar coisa com coisa. Nós temos que ter o chamado para anunciar um evangelho que salva, um evangelho que pode, aleluia, nos salvar, um evangelho que pode nos libertar. Igreja é nós dar com vidas, e vidas precisam de palavra, de transformação. Palavra que possa trabalhar, palavra que possa mudar, palavra que possa libertar. É isso que a igreja precisa, é isso que o povo precisa, é isso que a igreja do Senhor precisa. Nós precisamos ter o chamado de Deus, nós precisamos ter a instrução do Espírito Santo, para nós poder falar a sua palavra, sem ferir ninguém, mas ganhar, aleluia, as vidas. Aleluia. Ganhar as vidas, ganhar as almas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente sabe que o Senhor fala de várias formas. O Senhor nos ensina, Ele mostra o caminho, mas a palavra é para nós ganhar as almas. A palavra é para converter as almas, convencer o pecado e se voltar para Cristo. Porque é a palavra que vai trabalhar, é a palavra que vai agir, é a palavra que vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. É a palavra do Senhor. Então nós temos que muitas das vezes, irmãos, parar em alguns pontos, estudar a Bíblia Sagrada.
para nós realmente demonstrar e dizer: eu tenho o chamado do Senhor Jesus, eu tenho o chamado de Cristo em minha vida. Para quando nós pregar a palavra de Deus, nós pregar o que está aqui, e para quando nós deitar em nosso travesseiro, nós dizer: eu sei o que eu preguei, eu sei o que eu passei para o povo do Senhor. Algo que vai fazer um efeito, algo que vai poder mudar. Aleluia. Daí sim, Deus vai abençoar tanto aqueles que pregou, aleluia, como aqueles que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Nós temos que conhecer que o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos guia, e Ele manda nós, aleluia, saber manusear a palavra, porque a palavra, ela nos salva. Aleluia, a palavra, ela salva para aqueles que ouvem. Aleluia. Paulo instruiu a Timóteo da seguinte maneira, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti como os que te ouvem. O evangelho, a doutrina é o ensinamento, a palavra que está sendo aplicado, o que está sendo anunciado, salvará tanto aquele que vai ministrar, como aqueles que vai ouvir. A palavra, ela tem que fazer um efeito poderosamente grande, aleluia, fazer um efeito imenso na vida daqueles, aleluia, que tem o Espírito Santo e saiba manusear a palavra da salvação. Aleluia. Bata aquelas palmas. Aleluia. Né? E como também diz Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 2, fortifica teu filho na graça, né? Entre muitas testemunhas como ouviste, andar com pessoas idôneas, sábias, para poder conhecer a presença de Cristo, né? Nós temos que ter um conhecimento. Não é pecado nós pegar um livro, nós aprender em casa, estudar a palavra, não. O maior pecado é nós não estudar e nós falar da vida dos outros. Aleluia. Mas se nós estudar a palavra de Deus, o Senhor vai abrir a nossa mente, vai abrir nosso entendimento, vai botar sabedoria, vai botar entendimento, e nós vamos abrir a nossa boca para nós divulgar o evangelho transformador, salvador. Daí o Senhor vai começar a operar, e a glória de Deus vai descer em nome do Senhor Jesus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia.